Você obedeceria cegamente qualquer ordem sem hesitar, sem discutir, sem questionar? No vídeo de hoje, as 5 ordens mais bizarras de governantes da antiguidade à modernidade. Eu sou Fernando Araújo e você é bem-vindo. Número 5, Xerxes, rei da Pérsia. Na Batalha de Salamina, entre os anos de 480 e 479 a.C., Xerxes tinha uma marinha poderosíssima, mas acabou sendo vencido pelos gregos. Como seus comandantes navais estavam mortos, Xerxes encontrou o culpado ideal. Ordenou aos seus carrascos que literalmente fossem chicotear o mar Egeu. Isso mesmo, chicotear o mar. Os gregos, à distância, viram a derrota do governante persa, que pagou literalmente o que se diz no dia de hoje o maior mico. Seus carrascos foram chicotear o mar. Um de seus carrascos, vendo que a onda quebrava e só chicoteava espuma, foi chicotear um local onde não havia as ondas quebrando, e deu numa corrente de retorno. Resultado, acabou morrendo afogado. Por ter ofendido Poseidon, um de seus carrascos acabou no fundo do mar Egeu, junto com toda a armada persa, que perdeu fragorosamente a batalha naval de Salamina. Número 4, Calígula, imperador romano que governou entre os anos 37 e 41 da era cristã. Famoso pela sua crueldade, Calígula, o Botinha para os íntimos, decidiu tomar uma decisão para lá de inusitada, nomear um cavalo, isso mesmo, um cavalo andaluz, o seu queridíssimo cavalo Incitatus, considerado o ousado, o valente, para ser cônsul do Senado romano. Logicamente, o Senado não acolheu bem a proposta do imperador. Como resultado, Calígula mandou executar alguns senadores publicamente e, acredite, nomeou Incitatus senador romano. Incrível! Calígula acabou sendo assassinado pela guarda pretoriana após ver uma execução pública de seus opositores no ano 41 da era cristã. Número 3, Herodes Antipas, governante da Judéia, protagonizou um dos maiores escândalos sexuais de sua época. Tornou-se amante de Herodíades, esposa de seu irmão Herodes Filipe, que estava gravemente enfermo. Ao morrer, Herodes a tomou como esposa e, de quebra, ainda teve como amante a sua sobrinha, a sedutora Salomé, famosa por ser dançarina da dança dos 7 véus. Esta dança é a predecessora do striptease moderno. Salomé era famosa pelas suas danças particulares para o rei Herodes Antipas, além, é claro, de lhe prestar alguns favores sexuais. Seduzido pela sobrinha, Herodes disse a ela que pedisse o que quisesse e seria atendida. Denunciada publicamente pelo pregador do deserto, João Batista, Salomé se sentiu ultrajada ao ver o seu nome e a sua mãe, Herodíades, sendo vinculados ao grande escândalo sexual que vivia a corte de Herodes Antipas. Pediu como presente a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Herodes, temendo que houvesse algum tipo de rebelião com a morte de João Batista, tentou dissuadi-la de tal pedido. Entretanto, Salomé se mostrou irredutível. Como palavra de rei não volta atrás, Herodes ordenou a execução do pregador do deserto e entregou numa bandeja de prata a cabeça de João Batista para Salomé. Número 2, Gengis Khan, o Senhor das Estrelas. Gengis Khan, um comandante nômade das estepes mongóis do norte da China, rapidamente conquistou 8 províncias. Estabeleceu um grande cerco
a cidade de Cafa, no Oriente Médio. Como esta resistia bravamente às investidas do exército mongol, Gengis Khan viu logo seu exército perecer diante de um mal improvável, a peste bubônica. Desesperado, Gengis tomou uma decisão que deu origem à primeira guerra bacteriológica da história da humanidade. Ordenou aos seus soldados que estavam sadios que atirassem os corpos dos soldados mortos com seus corpos putrefados sobre os muros da cidade de Cafa. Moradores locais viram aquilo como uma tática atroz. Os corpos dos soldados mongóis, já putrefados, com as marcas da peste bubônica, sendo literalmente atirados entre os muros da cidade. O que esses moradores não sabiam é que poucos dias depois, muitos deles já estavam contaminados e pereceram diante da peste bubônica. Não restou aos governantes da cidade de Cafa nada além da rendição. Muitos moradores preferiram fugir da cidade de Cafa e acabaram levando consigo a peste bubônica, que se espalharia pelo Oriente Médio e chegaria na Europa por volta do século XIV. Entre os anos de 1348 e 1355, acredita-se que de 30 a 40 milhões de pessoas morreram na Europa em consequência da peste bubônica, que ficou conhecida como a peste negra. Em todo o mundo, incluindo África e Oriente Médio, além da Europa, componentes do chamado Velho Mundo, cerca de 100 milhões de pessoas teriam morrido entre os séculos 13 e 14, naquilo que ficou conhecido como a peste negra, a primeira grande pandemia mundial. Número 1. Adolf Hitler. Considerado um dos maiores genocidas da humanidade, adotou o campesinato como forma de punir judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, imigrantes eslavos e outros como grandes inimigos do povo alemão, todos opositores do nazismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler adotou os campos de concentração para trabalhos forçados para esses tipos de prisioneiros. Somente ao final da Segunda Guerra Mundial é que foram revelados os horrores dos campos de concentração, como execuções em massa, em pelotões de fuzilamento e nas câmaras de gás. Ao se ver derrotado e cercado por todos os lados pelos aliados, que àquela altura já estavam com a guerra praticamente ganha na Europa, Hitler, em abril de 1945, tomou uma decisão comum a todos os ditadores quando se veem perdidos: renúncia, rendição ou suicídio. A opção do ditador alemão foi o suicídio, juntamente com sua esposa Eva Braun. Adolf Hitler teria ingerido uma cápsula de cianureto. Como o veneno não fez efeito imediato, ele teria dado um tiro de pistola à altura do queixo e teria, antes de cometer suicídio, ordenado aos oficiais nazistas que enrolassem seus corpos em um tapete, ensopassem de gasolina e em seguida ateassem fogo para depois enterrar em um local secreto, a fim de que não se tornasse um troféu para os aliados, como havia ocorrido com seu colega ditador Benito Mussolini, que foi morto e teve seu corpo exibido publicamente numa praça na cidade de Milão. Entretanto, acredita-se que Hitler não morreu. Teóricos da conspiração afirmam que numa avenida de Berlim próximo ao bunker da chancelaria havia uma pista com distância suficiente que dava para decolar um avião de pequeno porte. Nesse avião, Hitler teria ido até a cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, na foz do rio Elba. Ali, teria embarcado num submarino e viajado até a América do Sul,
Hitler teria vivido em Charata, na Argentina, pasmem, teria vivido os seus últimos anos de vida no Brasil, com o nome falso de Adolfo Lipping. Acredite se quiser.